mais um programa do Momento de Acolher. E agora a gente vai começar a falar sobre o final do ano. E aí tudo que vem com isso, como por exemplo, o Natal, o Ano Novo. Então, uma das coisas que a gente começa a perceber, né, nessa época de Natal, é que a gente começa a pensar excessivamente em coisas que a gente queria ganhar de presente ou que a gente gostaria de dar para as pessoas. Então começam os amigos secretos, as listas infinitas do que a gente precisa comprar, para quem que a gente vai comprar presente, para cada um da nossa família, ó. Né? E por vezes isso se torna muito estressante, então a gente começa a ver que a gente tem que querer agradar todo mundo, e se a gente agradar fulano, a gente também tem que agradar ciclano, e se a gente comprar presente para um, também tem que comprar presente para outro. E aí a gente começa a ver que a gente não tem tempo nem para parar e ir procurar esses presentes, acaba comprando alguma coisa pelo valor material ou enfim. Né? Então essa questão de ficar comprando, de ficar focado nisso, acaba tornando uma tarefa mais desgastante do que algo gostoso. Né? Então fica aqueles lugares lotados, aquele monte de gente, a gente sem tempo, enfim. E aí a gente acaba, no meio disso tudo, esquecendo do que realmente importa nessa época de fim de ano, que é a gente estar unido. Então essa pandemia deu a oportunidade da gente ver o quão é importante a união com as pessoas que a gente gosta, da gente simplesmente poder estar do lado das pessoas que a gente ama. E por isso que eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o conceito de minimalismo. Então, às vezes, percebendo o que vem assim na cabeça de vocês quando eu falo isso. Então, algumas pessoas podem pensar assim, minimalismo significa eu ter um par de roupa só, 3 pares de roupa, né, e não ter mais nada, não comprar nada. Mas, na verdade, o minimalismo, ele significa liberar espaço. Né? Então, quando a gente consegue liberar um pouco de espaço, ficar um pouco mais leve, diferente do que a gente costuma pensar, adquirir mais coisas, além de falhar em fazer a gente feliz a longo prazo, pode até dar uma sensação boa na hora que a gente compra, não é uma sensação a longo prazo, não é uma sensação significativa. E pelo contrário, alguns estudos mostram que quanto mais coisas a gente adquire, mais estressado a gente fica, porque daí a gente começa a pensar naquela quantidade de coisas que a gente tem cada vez mais que adquirir, né? Cada vez parece que a gente tem que comprar mais uma coisa. Isso pode fazer com que a gente gaste mais, e aí a gente vai ter que trabalhar mais, então acaba deixando a gente mais estressado do que em paz. E o nosso estado de mente, ele é muito influenciado pelo nosso ambiente externo. Então, quanto mais a gente simplificar o nosso ambiente externo, quanto mais a gente diminuir coisas, mais a gente consegue trazer clareza e paz para a gente. Então agora eu vou fazer um convite para vocês de, ao invés da gente parar para pensar naquilo que a gente precisa comprar para o Natal, naquilo que a gente quer ganhar, eu queria que a gente parasse para pensar em como eu posso liberar espaço nesse final de ano. Então eu posso começar com coisas bem simples, como será que tem algumas roupas que eu percebi que eu não usei ao longo do ano inteiro e será que eu posso tirar elas do meu guarda-roupa, fazer uma doação? Né? Sapatos, bolsas, ou até com coisas mais complexas, como por exemplo, será que ao invés de querer comprar tudo que eu estava planejando para minha casa, eu posso na verdade planejar não comprar para que eu possa trabalhar menos e passar mais tempo com a minha família? Então, qualquer uma dessas escolhas, a que mais se encaixar para a gente, já traz essa intenção da gente economizar o nosso tempo, a nossa energia e o nosso dinheiro, investindo em momentos que nos traz uma felicidade mais significativa e mais duradoura. Então, tem um pensador que chama Joshua Fields, em que ele tem uma frase bem famosa que é: ame as pessoas e use as coisas. O contrário nunca dá certo. Então agora eu vou convidar vocês a fazer uma prática comigo e talvez ver como a gente pode liberar esse um pouco de espaço também aqui, né, na nossa mente. Então vamos lá. Vamos sentar em uma posição que seja confortável da gente manter.
E talvez ir notando a postura que a gente queira adquirir para essa prática, notando como o corpo se sente mais confortável. Se for possível, fechando os olhos. E no início dessa prática, levando a atenção para a respiração. Notando todo o caminho da inspiração e todo o caminho da expiração. E agora vendo se é possível notar o espaço que existe entre a inspiração e a expiração. Uma pequena pausa entre uma e outra. Vendo se é possível descansar nessa pausa, nesse espaço. Tentando cultivar uma atitude de carinho com o corpo, com esse momento de simplesmente notar o que está aqui. Notar a respiração. Algo tão simples e o mais valioso. Expandindo a atenção agora e notando os sons que estão no ambiente. Vendo se é possível notar o espaço entre os sons, os momentos de silêncio entre um som e outro. Talvez notando o espaço entre os pensamentos. Uma consciência da respiração entre eles. Notando essa oportunidade de criar espaços. Talvez criando um espaço para os sentimentos que estão aqui, dizendo um sim para eles.
notando como é criar esse espaço. Um espaço para parar e notar a respiração, o corpo. Esses aspectos tão importantes da nossa vida e que pouco notamos. Inspirando e notando a inspiração. Expirando e notando a expiração. Notando que se você respira, já existem mais coisas certas do que erradas aqui. Mais coisas funcionando do que faltando. Se a mente fugir da respiração, pode notar e com gentileza, levando ela de volta para a respiração, para as sensações da respiração. Talvez notando o que surge na mente ao fazer a pergunta: o que me traz felicidade significativa e duradoura? Notando o que surge na mente. E levando o compromisso de honrar com as coisas que te dão felicidade duradoura nesse final de ano. Aos poucos, abrindo os olhos, notando a luz que vai entrando ao abrir. Certo, pessoal? Então, uma coisa que a gente pode pensar é como dar mais espaço para a gente nesse final de ano, o que a gente pode fazer para dar esse espaço e honrar, né, com aquelas coisas que nos traz paz e alegria a longo prazo, que são duradouras e significativas. Honrar mais com isso do que com as outras coisas. Muito obrigada e a gente se vê na próxima semana com mais um Momento de Acolher.